Meus caros amigos e amigas devotos de Fátima, todos salve Maria. Eu chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje o tema da nossa conversa será muito interessante. É sobre a primeira comunhão da irmã Lúcia. Ela quase perdeu a primeira comunhão, né? E se não fosse a intervenção de Nossa Senhora, ela não teria recebido a primeira comunhão. Talvez alguns possam se lembrar, mas vai ser um tema muito novo para muitos. Então, hoje vai ser o tema do nosso vídeo. E assim começamos, então, o programa Devotos de Fátima. Como eu tinha dito, a irmã Lúcia quase perdeu a sua primeira comunhão e foi a intervenção de Nossa Senhora. Eu falei um pouco da atmosfera num vídeo anterior que falava sobre a atmosfera católica que formou a irmã Lúcia, né? Então, eu vou começar aqui baseando no livro de William Thomas Walsh, Nossa Senhora de Fátima. Eu aconselho que eles quiserem entender um pouquinho da mensagem de Fátima, ler. Provavelmente acompanhe os vídeos aqui, terão em primeira mão. Então, um belo dia, no domingo, Maria Rosa, Dona Maria Rosa, que era a mãe da irmã Lúcia, foi com a família toda, o marido, as filhas, os filhos e principalmente a irmã Lúcia, à igreja, né? A igreja lá se chamava de Fátima, né? Na cidade já não era Aljustrel, era o patrono daquela igreja, era Santo Antônio, né? Convém lembrar aqui que é Santo Antônio de Lisboa. Não sei se todos sabem, existe um problema entre os italianos devotos de Santo Antônio e os portugueses. Os italianos frisam que é Santo Antônio de Pádua e os portugueses é Santo Antônio de Lisboa. Conta-se, tem um mito aí, que quando o Papa no Vaticano, na Praça São Pedro, foi invocar o nome de Santo Antônio, e todos tiveram que responder, rogai por nós. E os italianos, na dúvida de que Santo Antônio o Papa estava pedindo, falou, quale. Se fosse Lisboa, eles não rezavam, não. Então, aqueles que forem na Itália, não falam publicamente Santo Antônio de Lisboa, é de Pádua, vai ter problema. E no Portugal também, é Santo Antônio de Lisboa, né? Foi um santo que foi muito interessante, que a Pádua não perdeu e Lisboa ganhou. Normalmente os santos, os nomes deles são dados onde ele no final da vida morreu. Foi o último onde estava a sua missão de catequese que ele fazia. Então, certo seria Santo Antônio de Lisboa, mas Santo Antônio de Pádua também é o mesmo santo. Então, a igreja padueira, o patrono era Santo Antônio, porém tem várias imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Mas é que é interessante notar que o Thomas Walsh, ele tenta abordar como que era a atmosfera religiosa que pouco a pouco, desde a infância, a irmã Lúcia ia tendo, né? E consequentemente os outros dois pastorios, Francisco e Jacinta. Eu vou tratar um pouco da irmã Lúcia. No outro vídeo eu vou tratar um pouquinho também como era formada a atmosfera de São Francisco e Santa Jacinta Matos. Então a irmã Lúcia ela era atraída, muita devoção à Nossa Senhora do Rosário. Olhem que impressionante. Ela, sem perceber que anos à frente viria Nossa Senhora aparecer, ela já estava familiarizando-se com Nossa Senhora do Rosário, né? E ao qual depois, quando eles mostraram o texto, a família já tinha um bom hábito, sadio hábito, de rezar o texto em família. Olha que importante. É um grande exemplo para as famílias brasileiras. Então, essa imagem de Nossa Senhora do Rosário descreve aqui, revestida de túnica vermelha e um manto azul enfeitado de ouro, com o menino Jesus de semblante tristonho nos braços. O próprio rosto da Virgem era bastante sério, quase sereno, ao passo que os olhos de um castanho claro são atraentes e observador. Tem uma das mãos um rosário de 15 dezenas. Não sei se todos se lembram, nós hoje usamos o terço, né? Porque chama terço, né? Todos sabem, é a terça parte do rosário, é um dos mistérios. Começa o Pai Nosso, a Terça Ave Maria, o Glória, e aí sim começam os mistérios. Então, antigamente as pessoas usavam o rosário, são 3 terços juntos, né? Então, era um rosário de 15 dezenas. Em pouco mais baixo, uma imagem de Santa Quitéria, que é uma mártire virgem do século II, 120,
né, que na época do Império Romano ela ficou lá e o pai pagão queria matar. E a que dava fazer o parto guardou e deu para o bispo. E ela mais para frente cresceu, virou uma pessoa muito destacada com 15 anos e infelizmente o pai viu aquela criança e queria casar-se com ela, forçado. E aí então não, então ele mandou matar. Uma coisa. E é Santa Quitéria. É uma devoção muito grande lá em Portugal. Era diante dessas imagens que Lúcia, em criança, costumava ajoelhar-se para rezar. Então tinha Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, tem o Sagrado Coração de Jesus também, que ela venerava uma estátua que hoje, ao lado dessa igreja de Fátima, quem forem lá, vai ver também a imagem de Nossa Senhora de Fátima do lado do Sagrado Coração de Jesus que rezava. A imagem de Fátima mais recente. À direita tinha um crucifixo muito bonito, muito marcante, né? Tanto a Espanha, principalmente a Espanha e Portugal, eles representam a paixão com muita clareza, com muita objetividade, né? Não dá para colocar Nosso Senhor ressurrecto na paixão, né? Nosso Senhor sofreu por nós e foi uma barbárie. Em pouco mais acima, um quadro original de Nossa Senhora do Carmo. Isso é interessante frisar aqui, colocar um ponto em destaque, que Nossa Senhora do Carmo, no Milagre do Sol, na sexta aparição e última, ela apareceu também. Então as crianças já estavam familiarizadas, por isso que foi fácil identificar Nossa Senhora do Rosário, Sagrado São Jesus, São José, Nossa Senhora do Carmo, que aqui tinha um quadro belíssimo, o Menino Jesus, no colo da Nossa Senhora do Carmo, e nas mãos de Nossa Senhora do Menino Jesus tinha escapulário. E tinha uma imagem de duas pessoas, uma que foi salva, segurou no escapulário no purgatório, Nosso Senhor salvou, né? E outras almas estavam sofrendo no purgatório. E com quem era devoto, quem usava piedosamente o escapulário, esse sim, Nosso Senhor prometia, no primeiro sábado, após a morte, tiraria do purgatório. Cabe até um tema para outro vídeo, interessante. Então, continua aqui. Então aqui Thomas Walsh vai mostrando como é que era o banco, como é que se punha, as mulheres iam mais na frente, o lado direito, depois os homens atrás, né? Já tinha uma formação, os pais já formavam os filhos, quando a pessoa mais velha deixar sentar no banco, não ficava, precisar, hoje é um absurdo, coloca uma placa, assento. Antigamente não, a educação vinha do berço, já dizia, deu assento para uma pessoa mais velha, para uma senhora, né? Isso era a atmosfera que acontecia. Então aqui começa interessante. Entra um ponto que é interessantíssimo, nós temos bem em mente, é que em 1910 o Papa reinante era São Pio X, depois foi santo São Pio X. Ele faz um grande apostolado. Ele, numa encíclica, ele proclama, ou provavelmente uma encíclica, ele faz que a comunhão precoce, que a partir dos 7 anos, a criança já poderia estar recebendo a primeira comunhão. É a maior graças que um Papa poderia ter feito para aquela época. Porque todos os inimigos, o demônio, o mundo, a carne, o ateísmo, desde pequeno já queria deformar as crianças. Hoje, não, o grande inimigo é o tal da ideologia de gênero. Já quer pegar a inocência das crianças e deturpar. Então, o Papa, vendo dos males que viriam e queriam com grande vítima, seriam as crianças, ele já dava um escudo, uma proteção, que a criança recebendo a primeira comunhão, muitos problemas que viriam, caso ela não recebesse, seriam evitados. Por isso que é a comunhão precoce. Então ele fala, né? Deixais vir a mim as criancinhas e não afastais. Foi o que Nosso Senhor falou, né? E São Lucas narra. Então, em 1910 já se podia comungar com 7 anos. Ou quando o padre via que ela poderia estar, a criança estava preparada. Tinha as noções claras, básicas. Hoje, infelizmente, colocam 10, 15 anos. Eu provavelmente fui receber com 15 anos. Quantas graças eu gostaria de ter recebido antes? E se chegar, infelizmente, não sei. Talvez quem me vê aqui teve um bom catecismo. Ou catequese, né? Provavelmente. Eu, infelizmente, não sabia nada. Depois que eu fui procurar atrás. Então, as catequeses, aquelas clássicas de pergunta e resposta. Nossa, quando eu fui fazer, já fui fazer com uns
15 anos e 6 anos. Né? Até hoje, quem é Deus? Ser perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Né? Então, aquela forma pergunta e resposta é a mais indicada, porque isso fica na cabeça. Tem aquela lá, o Deus Pai é Deus? Sim, Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus? Sim, Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus? Sim, Deus Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses? Não. São 3 pessoas distintas em um só Deus. Eu já começava a entender um pouco o mistério, que já é o mistério da Santíssima Trindade. Né? A razão por que nós... Tinha até uma brincadeira que fazia no catecismo, que era, quantos são os 7 sacramentos? Aí o jovem ficava, quantos são? 1, 2, 3... Já está na resposta? São 7. Né? E aí depois isso ajudava, que levava isso para a vida toda. Então, por causa disso, provavelmente Maria Rosa, a Dona Maria Rosa, mãe de Lúcia, já sabia desse decreto do Papa, que dava liberdade aos padres todos preparar as crianças e a partir dos 7 anos poderiam já dar comunhão. Ou antes, era apenas uma forma até 7 anos, tinha casos antes, que aqui nós vamos ver um detalhe. Então, Dona Maria já mandava com a filha, um pouco mais velha, que tinha 11 anos, que já tinha feito a primeira comunhão, que a irmã Lúcia acompanhasse ela nas aulas de catequese que o padre, o prior da igreja de Fátima, que é o padre Pena, dava. E ela era muito dedicada, a tal ponto, tem um fatinho interessante aqui, que o padre pedia para a irmã Lúcia pequenininha ficar do lado, e quando as crianças não sabiam responder, ele perguntava para ela, e ela respondia na ponta da língua. Então você via que ela já estava encaminhada, né? Porém, ela estava com 6 anos ainda, não estava com 7, e ela estava bem mais capacitada que todos os outros jovens. E aí chegou o dia que o padre ia ter uma missa, os pais foram nesse dia, e ele avisaria quem das crianças poderiam estar recebendo a primeira comunhão, fazer sua primeira comunhão. Tinha crianças que não se dedicaram, ficaram brincando, não levaram a sério. O padre, normalmente, ele não, ainda tem que esperar um pouquinho mais, né? E a irmã Lúcia, ela estava ávida, ela estava querendo receber nosso show escondido, assim como as crianças falavam, os pastorinhos, né, nosso show escondido. E que ela queria tanto, mas chegou o padre, esse padre Pena, foi uma pena, né, até o nome dele, que ele fez. Chamou ela, acariciou a cabeça dela e falou, Lúcia, você é muito novinha, você não vai poder receber a comunhão, espera mais um tempo, mais um ano, e você vai receber. Ela, como uma criança, chorou muito, foi para no meio da igreja, ficou chorando. E nesse período, tinha o quê? Para ajudar alguns padres de Lisboa, que era a capital, foi mandado um padre, ele chamava Padre Francisco Rodrigues da Cruz. E era um padre qualquer não, era um padre que já tinha um certo odor de santidade, a tal chamava Padre Santa Cruz. E esse padre foi ajudar o pároco, o Padre Pena, a administrar os sacramentos, a confissão, né? E depois... Então isso foi a pedido dele mesmo, do pároco. E aí esse padre, tinha odor de santidade, chegou, ver aquela criança chorando. E chegou, atendeu as confissões dos demais, e foi lá perguntar, puxa, por que tão choras? E ela contou tudo que eu acabei de dizer. E ele ficou assim tocado. Aí você vê a intervenção de Nossa Senhora. Aí vocês vão perceber que Nossa Senhora vai agindo ali. E ele falou, vamos ali na sacristia. E ele faz uma sabatina. Sabatina fazia cobrar tudo que... avaliar aquela criança, o catecismo, se ela está apta de receber a primeira comunhão. Então faz as perguntas, tudo, e Lúcia mesmo chorando, respondeu, tudinho certinho. Ele ficou, não, peraí, não é normal. E aí então ele foi em direção ao pároco, Padre Pena, essa criança aqui, ela tem tudo, ela sabe mais, até mais que todos aqui que vão receber, são candidatos para receber a primeira comunhão. Então, só deveria aceitar. Aí o padre ficou preso
a norma. Ele falou, mas só tem 6 anos. Eu falei, não importa. Se o senhor não se pegar a responsabilidade, eu pego. E aí o padre viu que, vindo desse padre, ele viu que não, eu tinha que aceitar. E aí a irmã Lúcia, aí o padre pensou, não, então tá bom, o senhor está dizendo, eu vejo, então ela vai estar recebendo. Aí para a irmã Lúcia foi uma alegria enorme. Ela ficou o choro acabou, a tristeza, então ela foi contar, né, para a mãe, saiu correndo, foi contar para a mãe, Dona Maria, né, que ia receber. Aí a mãe viu que era uma graça muito especial. Porém, elas tinham que voltar à tarde para atender a confissão, e num domingo de manhã, né, era um sábado esse dia, num domingo de manhã, ao celebrar a missa, seria ministrado o sacramento da primeira comunhão. E aí então, é o fato de quase ela não conseguiu receber a primeira comunhão nesse momento. E para ela fala que foi uma graça enorme. E voltando à tarde, a irmã Lúcia pede para a mãe, eu gostaria de confessar com aquele padre que veio de fora, que é o padre conhecido como Padre Santa Cruz. Ela falou, não, tá bom, não tem problema nenhum. Era a primeira vez que a irmã Lúcia ia confessar-se. Então ela se confessando, ela não estava tão entusiasmada para receber Nosso Senhor escondido, que ela nem percebeu que ela no confessionário, e falou alto, mais alto, e todo mundo está na fila, nos bancos da igreja. Ela terminou, o padre deu um conselho para ela, deu uma penitência, que é bom sempre dar uma penitência, mesmo sendo pecados veniais, para a criança saber que depois tem que cumprir a penitência. É um dos preceitos, né? Cumprir a penitência, confessar os pecados, cumprir a penitência, para assim possa estar realmente perdoado. E aí então a irmã Lúcia fala e vai em direção à mãe. E a mãe falou assim, Lúcia, você não sabe que a confissão é um segredo e deve se confessar baixinho? Aí ela ficou muito segura, puxa, que besteira que eu falei. Mas a mãe aí, Dona Maria Rosa, não cometeu uma coisa errada aqui, ela não fez certo. Ela queria saber a última coisa que ela tinha dito. E perguntou, mas eu não entendi bem o que você falou no final. Aí a irmã Lúcia fechou-se e falou, não vou falar mais nada. A vergonha estava feita, né? E aí então continuou ela falando baixo assim, e aí depois no caminho, Dona Maria Rosa queria saber, até por causa ela queria ajudar a filha, né, que poderia ter um problema. Mas não, a confissão é um segredo, não sei se todos sabem, ali é um segredo que o padre ele não pode revelar, e implica, até um tempo atrás, a excomunhão. O padre não pode, ele é penalizado se ele revela o segredo de confissão. Tem inúmeros casos, depois um dia fazer um vídeo sobre confissão, que um padre foi preso porque ele não cometeu crime, mas o criminoso confessou para ele que faria esse crime. E aí o padre foi impedir, mas ele não podia dizer quem era o criminoso, porque ele não queria revelar o segredo de confissão. Depois pode ser um pouco confuso, tem uns detalhes, mas tem inúmeros fatos, e ficou preso 20 anos, uma coisa muito edificante, porque ele foi um padre realmente corajoso, que não revelou o segredo da penitência, né? Então, a irmã Lúcia continua, volta para casa, vai preparar o vestido, a grinalda, tudo para a primeira comunhão, e esse dia vai chegando. Então, eu vou comentar um pouquinho que estava aqui. Não, esse fato que a Dona Maria Rosa queria saber o que ela tinha falado no final com o padre Santa Cruz, que ela queria saber. E nas memórias, a irmã Lúcia diz o que ela lembrava. Então vamos dizer aqui. Só muitos anos mais tarde, ao relatar suas memórias e que referiu o que se passou nessa primeira confissão, o bom sacerdote, depois de me ter ouvido, disse-me essas breves palavras: minha filha, a sua alma é templo do Espírito Santo. Guardei-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Que bonito, hein? Ao ouvir essas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como deveria fazer. De joelhos,
Aí, aos pés de Nossa Senhora, ela rezava Nossa Senhora do Rosário sempre, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração e que prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho, nosso Senhor sacramentado, e que o guarde para ele só. Interessante. Aqui já traçava um pouco, desculpa mexer aqui, qual era a missão da irmã Lúcia. Então Lúcia cuidava de rezar a Nossa Senhora do Rosário, como tinha dito, e aí continua. E por isso lá fui também, dessa vez, pedi-lhe, pois, com todo o ardor de que fui capaz, que guardasse para Deus só o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes essas humildes súplicas, com os olhos fitos na imagem, pareceu-me que ela sorria e que, com um olhar e gesto de bondade, me dizia que sim. Quer dizer, aquela graça da primeira comunhão, não sei se todos, vale a pena sempre comungar depois, lembrar, se tiver um pouco aprovado, lembrar da primeira graça da primeira comunhão, que é uma graça especialíssima. Aquela primeira comunhão marca a vida de todo mundo, né? Por fim, amanheceu, Maria, a irmã, veio chamá-la, deu os últimos retoques do vestido, a grinalda, levou aos pais para que ele pedisse perdão pelas suas faltas. Olha que bonito. A criança tinha pedido ao padre, em nome de Deus, pediu perdão, mas também queria pedir para os pais. Aí já é uma atmosfera católica, né? Não sei se tem costume, na minha família tem, de pedir bênção para o pai e para a mãe esculando a mão. É um costume um pouco do Nordeste, um pouco do coisa. Mas isso é uma coisa muito que o pai, você pede bênção ao pai e fala, Deus te abençoe. Isso é um costume, vem desde a Idade Média, quando você pedia a bênção para o rei, e o rei falava, o rei te toca e Deus te cura. Né? Perdão pelas suas faltas, lhe beijasse as mãos e lhe pedisse a bênção. A menina obedeceu e eles os abençoaram. Aí é muito interessante. A mãe disse-lhe que queria que pedisse ao Senhor, quando tivesse no seu peito, despediu-se ela com essas palavras. Olha aqui o papel da mãe, uma mãe devota de Nossa Senhora, que escreve a imagem de Santa Teresinha, que ela vai pedir. Sobretudo, pede a Nosso Senhor que faça uma santa, né? Ninguém está pedindo aqui, poderia pedir, eu quero ser um filho comportado, eu quero ser santo, quero ser santa, né? Foram palavras contra Lúcia que marcou a vida dela, olha aqui, que se me gravaram tão indelével e num coração que não apaga, como foram as primeiras que disse ao Nosso Senhor ao longo que recebi. E ainda hoje me parece ouvir eco da voz da minha mãe e repetir-me. Quer dizer, isso foi tão profundo que sempre quando ela comunga, ela fala, Nosso Senhor, fazei-me santo. Isso aqui é um exemplo para nós. É um exemplo que quando nós formos comungar, Nosso Senhor, fazei-me o santo. É para você mesmo. Fazei-me santo. Isso deu oportunidade a Lúcia ajoelhar-se mais uma vez diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Então ali começava ela a ter cada vez mais essa devoção a Nossa Senhora do Rosário. Com as vésperas apareceu o semblante da Virgem, se distanciava num sorriso de assentimento. Ela não é a única que relata essa experiência. Aqui começa o autor a dizer, assim como Santa Teresinha, essa foto que eu acabei de mostrar, ela também tinha essa relação, Nossa Senhora se manifestava um sorriso, manifestava uma graça pessoal, para aquela graça, aquele pedido dela estava conforme Nossa Senhora queria, né? E aí continua aqui. E o que eu sei é que eles tiveram sempre e até ainda hoje uma grande influência na união da minha alma com Deus. Quer dizer, isso aqui é o fato de Nosso Senhor, Nossa Senhora e a própria família, que faz cada vez mais formarem, por ter formado uma formação católica, fizeram ter essa impostação de alma. Então ela comenta aqui, Lúcia, quando ela recebe a primeira comunhão, vai receber a Sagrada Eucaristia. Quando o sacerdote depositou a hóstia branca sobre a sua língua, sentiu, segundo as suas próprias palavras, uma serenidade e uma paz inalterável. Dirigiu-lhe então as suas súplicas. Senhor, fazei de mim uma santa,
guardai-me o meu coração sempre puro para ti só. Olha que bonito, né? Imagine que os jovens, né, todos os jovens que fazem a primeira comunhão, colocar essa oração. Isso aqui poderia estar um catequese, né, colocasse assim, fazer como a exemplo da irmã Lúcia, a exemplo dos pastorinhos de Fátima, colocar o primeiro pedido, ensinar os que vão fazer a primeira comunhão, é uma coisa muito bonita. E parece-lhe ouvir distintivamente que ele lhe dizia, no caso Nosso Senhor: a graça que hoje te é concedida permanecerá viva em tua alma, produzindo frutos de vida eterna. Olha o aspecto, vida eterna. Isso aqui é uma passagem. Então não fica muito apegado, né? Como o São Luís fala, pegado como um sapo. Não, isso aqui é passagem. Nós estamos para a vida eterna. Então, a função religiosa só terminou depois, bem tarde, que teve um sermão longo, claro, dia de festa, que era as crianças. Os pais ficaram preocupados em trazer as crianças para fora, dar um lanchinho para você não começar a desmaiar. Mas é interessante, a mãe ficou preocupada porque a irmã Lúcia não saiu. Ela ficou em oração. O que aconteceu? Lúcia permaneceu ajoelhada na igreja, envolta na luz azul e roseada, irradiada pelos vitrais. Como é bonito uma igreja com vitrais, né? Quem viu a Notre Dame, que infelizmente teve esse incêndio, que teve a oportunidade de entrar lá dentro, que parece o céu, né? A mãe ficou alarmada, receando que a menina fosse desmaiar de fome. Trouxe-a para fora, mas quando chegaram à casa, a criança mal lhe pôde comer. Olha que interessante quando Nosso Senhor age de forma profunda. E a pessoa aceita, a pessoa quer. Estava fortalecida com o pão dos anjos. Não é? Que frase bonita, pão dos anjos é o pão, o Santíssimo Sacramento. A hóstia sagrada, como se nenhum outro alimento a pudesse atrair e satisfazer jamais. Porque ela estava alimentada espiritualmente. O corpo espera um pouquinho. E durante muito tempo, bem além do que os outros pudessem ter observado, permaneceu absorta, que ela permaneceu em êxtase. Ela estava super compenetrada da ação de graça. Comunhão, depois pede uma ação de graça, pelo menos 10 minutinhos. Nosso Senhor está ainda lá no seu corpo. Então, é aconselhável que fique pelo menos 10 minutinhos. Não comungue e saia e começa a falar, não, isso é um absurdo. Ah, não, fique, calma, Nosso Senhor está ali. Atraída, como que deslumbrada. Citação: perdi desde então o gosto e atrativo que começava a sentir pelas coisas do mundo, e só me sentia bem em algum lugar solitário, onde pudesse sozinha recordar as delícias da minha primeira comunhão. Isso é verdade, quer dizer, a primeira comunhão, muitas vezes nós estamos numa aridez, comunga, né? Tem um hábito de comungar todos os dias, ou santo hábito, e aí depois fica com aridez, puxa, aquela comunhão. Faça um esforço de lembrar como foi a primeira comunhão, né? A pessoa vai ter uma graça especial. O Senhor me dá a graça de realmente meditar, né? De fazer uma boa ação de graça, né? Então isso aqui é um exemplo que a irmã Lúcia passou, quase não conseguiu receber a primeira comunhão, mas Nossa Senhora estava acompanhando ela e fez que ela pudesse receber a primeira comunhão. E é isso que nós temos que pedir, né? E por isso que a campanha da Vó de Fátima dá tanta importância das pessoas também se tornarem apóstolos de Fátima. Ajude a divulgar essas missas, essas intenções, faça outros peçam, assim como a Lúcia pediu na primeira comunhão, fazermos santo, que nos peça também para todos nós sejamos santos, não é verdade? Né? E por isso, vocês escrevam, façam a inscrição, propaga, compartilhe, né? Não se esqueça de nos ligar, ligue para que possa pedir uma imagem de Nossa Senhora, para que possa, diante de uma ação de graça, estar diante de uma imagem de Nossa Senhora, uma foto, que possa consolar nessas tribulações que estamos cheios, né? Não tem precisa falar, né? Então, por isso pensamos a Nossa Senhora, não esqueça de escrever, né? A Santíssima Virgem de Fátima, que tanto intercedeu para a irmã Lúcia ter uma primeira comunhão e que fizesse da vida dela lembrar dessa graça,
Pedir a Nossa Senhora também nos dê a graça de lembrar a nossa primeira comunhão. E aqueles que não fizeram, peça que Nossa Senhora interceda para que faça, quanto antes. Então, ficamos para o próximo vídeo. Comentaremos sobre a mensagem de Fátima, outros fatinhos, muito interessante. E que Nossa Senhora abençoe todos nós, que os apóstolos de Fátima continuem ajudando em agradecimento e que os santos pastorinhos de Fátima nos interceda e façamos aquilo que a irmãoza pediu. Sejamos santos também, tá bom? Fica o Nossa Senhora, que Deus abençoe todos nós e a todos a Salve Maria.